Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos que nessa noite, através da Tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações de uma forma contundente, de uma forma transformadora. Pedimos que aquilo que vamos aprender fique gravado nos nossos corações, aquilo que vem do Senhor. Por isso, nos ajuda a falar apenas o que vem de Ti. Nós oramos e agradecemos, pedindo perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Meus Amém. irmãos, queridos do Senhor Jesus, né? Essa é a nossa terceira vez que nós nos encontramos, né? E na primeira nós conversamos um pouco sobre o cenário de Jerusalém no século I, né? O cenário que serviu de pano de fundo, de background, né, para a igreja. E no nosso segundo encontro nós falamos sobre o batismo de João e as implicações, né? O que o batismo de João queria dizer e o que ele trouxe de diferente das abluções dos judeus e o que ele inovou dentro do cristianismo. E se alguém não viu a 1 e a 2, né, a aula 1 e a 2, eu já conferi lá, eu estou seguindo a página também no YouTube, né? Então, estão lá, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a igreja. A igreja começa, a igreja é fundada, a igreja é estabelecida, né? E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre o reino de Deus e a igreja. O texto que nós vamos ler é esse texto de Mateus 16, de 13 a 19. Então, dá para acompanhar por aí, né? Alguém pode fazer essa leitura? Para a gente ter uma outra voz que não seja só a minha. Vamos lá, é Mateus 16, do verso 13 ao 19, né? Vamos lá, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Bom, meus queridos, esse texto é o texto no Novo Testamento e na Bíblia onde pela primeira vez aparece a palavra igreja, no versículo 18. Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece. E na boca de Jesus, ela só aparece 2 vezes. Quando Jesus vai falar a palavra igreja de novo, ele já fala num outro tom. Ele fala que quando a igreja tiver problemas, quando os irmãos da igreja têm problemas, eles precisam resolver esses problemas. E se esses problemas não são resolvidos, eles precisam, então, levar o assunto à igreja. Ele diz-o à igreja. Então, Jesus fala que vai fundar, né, que vai edificar. Eu queria que vocês atentassem bem para a palavra edificação. É uma construção que Jesus vai fazer. E da próxima vez que ele vai falar no assunto, já é resolvendo o problema da igreja. Já dizendo que o irmão está com problema com o outro, leva 2 testemunhas e ele diz: olha, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei ali no meio deles. A gente, inclusive, gosta muito desse versículo quando a reunião é pequena, né?
Quando não vai ninguém na reunião, está só 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3, Jesus está ali no meio. Tá? E claro, né, o Espírito Santo está em nós. Né? Mas quando Jesus falou isso, ele já falou no sentido de resolver problemas com a igreja. E eu preciso começar pela palavra igreja. O que essa palavra igreja tem a me dizer? E eu acho que, né, o que a gente vai ver hoje? A etimologia e as ocorrências dessa palavra. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o novo templo, sobre a relação da igreja com o reino de Deus, o reino invisível e o reino visível, a função da igreja, os sinais de uma igreja saudável e o final aí nós vamos conversar um pouquinho sobre as portas e os cadeados e que relação isso tem com a igreja. E, começando pela etimologia, que é o estudo da palavra, está aí a palavra eclésia. Essa palavra é interessante, ela vai chegar no latim como eglésia, ela vai chegar no espanhol como iglesia, né? Tinha um cantor aí no século passado, no final do século passado, que fez muito sucesso, Julio Iglesias, né? O filho dele aí continua na música, mas não fez tanto sucesso. Mas esse nome, igreja, é a igreja. E chegou para a gente, na língua portuguesa, como igreja. E essa palavra, ela vem de uma palavra grega, que é eclesia. E eu escrevi aqui com 2 Ks mesmo. Não, eu podia ter deixado uma letra K só, que dava o mesmo som, mas eu deixei as duas pelo seguinte, porque eu pretendo dividir essa palavra bem aqui, ó, e analisar o que quer dizer esse ek e o que quer dizer o clésia. Então vamos começar pelo ek, é um prefixo grego que significa fora, do lado de fora, a partir de fora. Então, esse contexto aí denota alguma coisa que está sendo chamado, convocado a sair de algum lugar, a ser separado de um grupo maior, a partir de fora. É como se você tivesse numa reunião em casa com 30 amigos lá e alguém chamasse você para fora daquilo. Mas chamasse você a partir de fora. Alguém que não está ali te chama para fora. Muita gente diz que a igreja, a palavra igreja quer dizer chamados para fora, mas não é. É chamados a partir de fora. Quem assistiu aí o Matrix, se tem algum idoso já, porque o Matrix já ficou também no século passado, né, é mais ou menos o que o Morpheus fez com o Neo, né? Ele está fora do Matrix, ele foi lá dentro e chamou ele, tirou ele para fora. E a palavra clésia é um substantivo que vem de um verbo, o verbo kalel, que é o verbo chamar, chamar gritando, né? Chamar clamando, né? Aos berros, né? E o clésia aí é exatamente o substantivo, que são os chamados. Então, a palavra eclésia, que veio a originar a palavra igreja, ela foi adotada e foi adaptada pelos cristãos para se referir à sua própria comunidade, ou seja, a igreja como ela é conhecida hoje, que é a reunião de cristãos chamados para fora de suas vidas comuns, chamados de fora, né, a partir de fora, alguém que não está neste contexto, neste século, nesse cosmos, nesse mundo que está além dele, transcende a ele, chamou essas pessoas de suas vidas comuns para algum lugar específico e na esperança da salvação eterna em Cristo. Essas pessoas observam seus próprios ritos religiosos, né? Mantêm os seus próprios encontros espirituais, como esse que nós estamos tendo aqui, é um encontro espiritual para tratar de coisas espirituais, que tem um rito próprio, né? Tem um ritual próprio, né? Que é a oração, a leitura da palavra e a explicação da palavra. Isso em comunhão, né? E eles administram seus próprios assuntos de acordo com os regulamentos que eles encontram na palavra de Deus, que passou a ser
a sua única regra de fé e de prática. Então, essa é a história da palavra igreja. Quando você disser, eu pertenço à igreja Batista Reformada de Curitiba, isso implica em um local e implica em um contexto espiritual. Você é parte de um grupo, de um núcleo, de uma célula, de um povo, de uma comunidade que foi chamada para fora de suas vidas comuns. E são chamados não como eram os essênios, que a gente viu aí na aula 1 e na 2, aí no encontro 1 e no encontro 2, né? Que eram pessoas que não estavam conformados com o jeito de viver dos religiosos, então eles foram para a montanha. Não é esse o sentido da igreja. Eles são chamados espiritualmente, eles continuam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com exceções. Pessoas que têm algum chamado específico. Mas o chamado geral, o clamor, o grito que foi dado, acordou essa pessoa e essa pessoa saiu espiritualmente do seu contexto. E a primeira ocorrência é essa que eu falei. Ela parte da premissa de Pedro, em Mateus 16, 16 a 18, né? Jesus perguntou para as pessoas: quem é que estão dizendo aí que eu sou? Né? É interessante, talvez numa outra aula a gente lê o que aconteceu, né? O que a gente leu no começo, antes do versículo 16, para você ver a crença das pessoas. As pessoas tanto criam em reencarnação, como possessão, então é Jeremias, não, é Elias. Então as pessoas tinham essas crenças, né? Elias não seria uma reencarnação, porque Elias não morreu, mas o Jeremias seria. Então, as pessoas criam nisso comumente, como é hoje, né? E Jesus pergunta: vocês dizem, o que vocês dizem que eu sou? E o Simão Pedro, né, saltou como sempre, né, na frente. Pedro sempre é de vanguarda e diz: tu és o Cristo. Ou seja, você é o Messias esperado. Você é aquele que nós estamos esperando para a nação de Israel. Com o bônus, com um acréscimo. É que tu não és só um profeta que veio substituir Moisés. Você é filho do próprio Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso que Pedro disse tem muito peso. Essa frase de Pedro, Jesus disse: bem-aventurado você é. Você é um cara muito feliz, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Mas quem te revelou isso foi o próprio Pai que está nos céus. É Ele que colocou isso no teu coração. É Ele que te revelou quem eu sou. E esse é um movimento contrário, viu? Porque Jesus veio ao mundo revelar o Pai. E aqui é um caso onde o Pai revela quem é aquela pessoa que está discipulando aqueles homens. Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E Jesus faz uma brincadeira com o nome de Pedro. Jesus gostava desses jogos de palavra, pelo fato de Jesus ter assim muita cultura literária, sabe? Olha, Jesus falava o aramaico, mas ele estudou até os 12 anos no Egito. Então tem muita conjectura sobre aonde Jesus foi. Foi para o Egito. Para onde no Egito? A maior comunidade de judeus que tinha no Egito era em Alexandria. E era onde tinha a maior coleção de livros da antiguidade. E era onde, 250 anos antes de Jesus, eles tinham feito a tradução do Antigo Testamento para o grego, que está aí até hoje, né? A Septuaginta. Aí. Então, eu já disse aí que Jesus falava o aramaico, estudou em grego, sabia o hebraico, porque tinha que saber para entrar numa sinagoga, tinha que falar a língua hebraica. Então, Jesus era assim, acostumado a fazer jogos de palavras, e ele faz um jogo de palavra bem interessante. Ele diz: você é Pedro, né, que é o Cefas, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu coloquei essa setinha aí, vocês estão vendo a setinha? Não, aí dá para ver, né? Bom, porque quando no ano, por volta do ano 500, o catolicismo estabeleceu o papado, ela justificou esse papado através da linhagem de Pedro, como Pedro sendo o primeiro papa, o primeiro líder da igreja. E Pedro, ele de fato era uma liderança da igreja, mas ele era um líder de fato, não de direito. O líder de direito era Tiago. Era para quem as pessoas recorriam quando os problemas aconteciam. E esse Tiago, que era líder da igreja, ele é meio-irmão de Jesus. E isso tem que ser bem explicadinho para a gente não ficar pensando, né? Esse Tiago que tem na Bíblia, ele é meio-irmão de Jesus. E ele pode ser meio-irmão de Jesus de duas maneiras. Uma, ou ele é mais novo e ele é filho de Maria, e Maria então teve outros filhos depois de Jesus. A lista está em Marcos 6,2, a lista dos irmãos está lá, irmãos e irmãs. E a outra possibilidade é de José ser viúvo. E então ele desposou Maria. Quando ele desposou Maria, ele já tinha filhos. E aí, com Maria, ele teve apenas Jesus. Essa segunda premissa ela é interessante, apesar dela enfatizar muito a Imaculada Conceição de Maria, né? A Imaculada Concepção, porque os católicos dizem que ela, né, ela não só foi concebida em estado de virgindade, mas depois ela continuou virgem, que ela não teve mais filhos e tal. Então, apesar dessa teoria ela enfatizar muito isso, ela é uma teoria palpável, porque se José é viúvo e tem mais filhos, explica, né, por que Jesus era meio posto de lado, por que os irmãos de Jesus não criam nele, por que na hora da morte ele entregou Maria para João e não para o segundo irmão. Então, essa é a ideia, né, de que Maria teve enteados e que Tiago é um deles. E tem um relato em Corinto, Paulo dizendo que Jesus apareceu, depois que apareceu para 500 irmãos de uma só vez, ele apareceu especificamente para Tiago. Então, Tiago era o líder, de fato. Mas a Igreja Católica, querendo justificar o papado de Pedro, porque Pedro, então, foi para Roma e Tiago não foi, então ele é, sim, o primeiro líder em Roma, né? Mas mesmo casado e tudo, né? Pedro era casado. A Igreja Católica diz o seguinte, que quando Jesus está dizendo, tu és pedra, e sobre esta pedra ele está falando de Pedro. Mas se você olhar o texto direitinho, Jesus não está falando de Pedro. Jesus está falando que a pedra é o que Pedro disse. Eu também te digo que tu és Pedro. Eu te digo, tu és Pedro. E o que tu disse, Pedro, a brincadeira não é com Pedro, é com o verbo dizer. Eu digo que você é Pedro, e você, Simão, você disse uma pedra. Você disse uma coisa, você citou aí uma pedra. Qual é a pedra? É que eu sou o Cristo. E é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. A igreja cristã, protestante, hoje, ela é edificada sobre o fato de que Jesus é o Cristo e ele é o Filho de Deus. Ela é construída sobre essa verdade. Daí para frente, até o fim da Bíblia, vai haver uma preocupação em não se negar esse fato. João vai escrever nas cartas: quem é o anticristo? É aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. É o que nega que é filho de Deus. É o que nega que ele é o Cristo. Então, essa é a premissa. A igreja são os chamados para fora e que são construídos em cima dessa premissa, dessa verdade, dessa expressão que saiu da boca de Pedro, revelado pelo próprio Deus. E aí, vocês já vão ver que tanto
tanto é o fato de que Jesus está falando não do que Pedro diz, não de Pedro, mas do que Pedro disse, porque Jesus já vai se auto-intitular a pedra que os construtores rejeitaram. Ele cita o Salmo 118 para dizer que a pedra, ele, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, os construtores rejeitaram. Mas ela veio a ser a principal pedra angular. Então, além de pedra, eu quero acrescentar aqui a palavra angular. Angular vem de ângulo, é uma pedra que faz um ângulo reto de 90 graus. E aqui eu tenho o novo templo. Nós somos agora as pedras também desse novo templo. Não é só Jesus, Jesus é a pedra angular, é a pedra que dá início à construção. E colados, né, cimentados, né, com argamassa, colados a Jesus, unidos a Cristo, nós somos agora as pedras do novo templo. Então, veja que quando disseram assim, Jesus, olha que pedras, que construções, falando do templo de Jerusalém, Jesus não valorizou aquilo. Ele disse, em verdade, eu vos digo que isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. E quando ele falou do templo a segunda vez, ele disse, destrua esse santuário e eu construirei em 3 dias. Jesus estava falando dele como pedra do novo templo. E lá em Efésios 2:20, eu coloquei o texto aí, Paulo também adota essa concepção. Ele diz, nós somos edificados, construídos, sobre, em cima, né, o fundamento. Isso aí é palavra de pedreiro, de construtor, de engenheiro, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra, lá vem a expressão de novo, a pedra angular. E lá no 1 Pedro, né, que está aí em inglês, não sei porquê, mas a gente erra. Também vós mesmos, Pedro fala, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual do novo templo, as pedras do novo templo. Então, nós agora somos o sacerdócio santo, né? Na igreja, quando eu comecei a tocar violão, eu tinha muita vontade de ser levita, porque falaram que os levitas são os caras que tocam lá na frente. Né? O Henrique também foi nessa, viu? O pastor de vocês. Eram os levitas e tal. Mas todos nós somos o novo sacerdócio, né? Santo. E nós oferecemos agora sacrifícios espirituais que agradam a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está aí em inglês, certo? Nada a ver com time, por favor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, nós não somos mais nossos. Vamos voltar aqui, né? Vamos fazer o que Paulo faz quando ele está explicando uma coisa. Ele explica, depois ele volta, tudo de novo. Então, aqui, nós não somos nossos. Nós somos uma pedra do santuário do Espírito Santo, pedras que vivem, que estão sobre o fundamento dos apóstolos. Minha pergunta é, por favor, entenderam ou eu preciso repetir alguma coisa ou tem alguma pergunta até aqui? Para mim, nenhuma dúvida, perfeitamente, entendi. Então, vamos para frente. Se alguém tiver dúvida, escreve aí que a gente pede para o pastor Henrique responder, tá bom? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui uma pedra angular. Né? Por que ela é angular? Porque ela forma um ângulo aqui de 90 graus. Essa é a primeira pedra que eles colocavam abaixo do nível do chão. Hoje a gente faz isso com cimento e ferro, mas eles não faziam assim, eles faziam com pedra. Então, abaixo do nível do solo, eles colocavam essa pedra. Essa pedra ela vai dar a direção de tudo que vai ser construído para lá, para o lado direito e acima.
ela também vai dar a direção de tudo que é construído para cá, para o lado esquerdo, na horizontal. E ela vai dar o nível e a direção de tudo que vai ser construído para cima. Então, essa pedra marrom é Jesus. E unidos a Jesus estão os apóstolos e os profetas. E sobre Jesus nós somos edificados como pedras que vivem. E nós somos edificados para a glória de Deus, para oferecer sacrifícios espirituais. Paulo vai mais além dessa história de sacrifícios espirituais. Paulo diz o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o teu corpo. Então, assim eu sei as dimensões do que Cristo fez, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui, se essas pedras estiverem alinhadas, eu tenho uma construção perfeita. Então, como pedra viva, eu tenho que estar alinhado à construção. E é isso que Paulo fala em Efésios. Habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, quer dizer, com raízes e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, é só você fazer aí uma garimpagem, né, nesse versículo, para você ver quais as palavras que mais aparecem. Então, a palavra que mais aparece é Cristo. Ela aparece 2 vezes. E a segunda palavra, empatada com Cristo, que também aparece 2 vezes, é a palavra amor. É o amor que liga essas pedras. É o amor que me liga a vocês e liga vocês uns com os outros e liga vocês a Cristo. É o amor. Né? Quando Jesus ensina o Pai Nosso é uma das marcas dessa construção. Ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós já temos perdoado aos nossos devedores. E ele termina o Pai Nosso, ele diz assim, porque se não perdoarem aqueles que devem a vocês, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Isso só é possível com uma vida enraizada, alicerçada, construída na plenitude do amor de Cristo. É abrir mão de tudo para abraçar o amor de Cristo. O que é o amor de Cristo? É um cara que morreu por mim, eu ainda sendo pecador. Ele tomou meu lugar e assumiu esse compromisso de morrer por mim. Então, né, eu coloquei essa figura aqui. Né, nossa, você mudou de assunto completamente. Não, eu estou tentando ficar no mesmo assunto e rogando a Deus que vocês compreendam, né, para que eu não fique pulando aí de assunto, né, sem me fazer entender que seria uma tragédia. Mas eu coloquei esse desenho aí para vocês verem o seguinte: no Velho Testamento, quando Deus mandou construir o tabernáculo, ele fez uma disposição das tribos. Ele colocou 3 tribos de cada lado. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Então, essa é uma representação das cabanas, das barracas, né? Dos líderes e das tribos, né? Então, tem até os numerozinhos lá, ó, 7, númerozinho romano, ó. Tem um númerozinho romano aqui, às vezes quem está pelo celular não vai conseguir ver, né? Opa, aqui, né? Ó. Número 7, número 6, número 4, número 5, dá para ver aí, quem está pelo celular talvez não veja. Mas essa disposição era a disposição que as tendas ficavam. Imagine essa cena do deserto. Isso aqui está acontecendo de manhã cedo, porque tem uma coluna de nuvem saindo da direção da Arca da Aliança. Essa coluna de nuvem era constante ali. De noite ela virava uma coluna de fogo. E todo Israel acampado. Imagine essa cena. Tente imaginar você nessa barraquinha aqui.
Aí você acordou, 6 da manhã, o sol do deserto brilhou e clareou a sua tenda, você acordou e você vai sair da sua tenda para lavar o rosto. Você abre a lona da sua tenda. Qual é a primeira imagem que você vê? É a imagem do tabernáculo, da presença de Deus ali. Uma coluna de nuvem ali. E ali você vai passar o dia acampado. E você vai fazer o culto, né? Você vai cultuar a Deus, vai levar o cordeiro ali para ser sacrificado e tal. E de noite você vai dormir. Qual é a sua última imagem? É a glória de Deus em cima do tabernáculo. Então, como nós agora não somos um tabernáculo, nós somos um templo e somos pedras, Deus está de novo no meio do povo. Deus está novamente no meio do seu povo. Seria interessante se a gente pensasse assim, que Deus construiu um templo e habita nesse templo, e as pedras do templo somos nós. E ele habita em cada um de nós, porque ele é espírito e ele está em cada pedra do templo. Então, seria bom se a primeira coisa que fizesse, quando abrisse os olhos de manhã, fosse glorificar a Deus, escutar o que ele tem a dizer, falar com ele, e a mesma coisa à noite. Nós somos agora o povo de Deus. E esse povo de Deus, ele é dividido em nós e vós. Paulo divide esse povo em nós e vós. Como é que é formado esse novo povo de Deus? Esse novo povo de Deus é formado pelos judeus. Paulo fala assim, nós, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nós judeus. E ele diz assim também vós, vocês, gentios, que ouviram a palavra da verdade, depois que vocês ouviram o evangelho da salvação e creram nele, vocês foram selados também. Também vocês. Nós somos selados e vocês também. Nós, judeus que cremos em Cristo, ele estava em Éfeso, e o primeiro lugar que ele pregou em Éfeso foi numa sinagoga. Alguns judeus creram, expulsaram ele alugou uma escola do lado, e agora ele está lidando com o novo povo de Deus, nós, os judeus, selados com o Espírito Santo, e vocês também. Nós já tínhamos a palavra, nós tivemos só que traduzir a palavra para Cristo, para o Messias. Vocês ouviram o evangelho da salvação de vocês. Todos nós somos selados com o Espírito Santo. E agora somos o corpo dele. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Não só o templo, mas nós somos o corpo de Cristo. E ele é o cabeça. E ele entregou todas as coisas debaixo da autoridade espiritual da igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, esse é o novo reino de Deus. E o reino de Deus é invisível. Por isso que igreja local, igreja templo, igreja membros, pode não representar a igreja invisível, o reino invisível. Pode ser que tenha gente ali que não é crente, mas está ali por algum motivo. E eu não preciso saber qual é o motivo. Não me foi dada essa autoridade, nem a mim, nem aos anjos. Os anjos quiseram separar aí o joio do trigo, né? Mas Jesus disse, não, deixa crescer junto aí. Um dia, quando eu vier com o clangor de trombetas e os anjos, aí a gente separa. Então, alguma coisa pode acontecer. Ou o joio está ali para me provar, para me edificar, para me melhorar a minha santificação, ou ele está ali porque Deus vai salvá-lo, mas ele está ali. Mas a igreja verdadeira, ela é invisível, como o reino, é o reino de Deus. É invisível, ele não vem com visível aparência. Ele está dentro da gente. Aí, de novo, por que eu digo que o Pai Nosso é uma marca da igreja? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Essa frase, venha o teu reino, ela tem um duplo sentido.
Se a gente for pensar em reino visível, venha, venha, Jesus, volte logo. Venha logo você, os anjos e o pessoal todo para a gente acabar logo com esse sofrimento. Mas se a gente for pensar em reino invisível, eu estou dizendo, venha o teu reino, reine sobre mim. E seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como ela é feita no céu. Nesse sentido, o reino é invisível. Agora, em Apocalipse 1:7, diz que Jesus vem com as nuvens, e todo olho verá. Todas as tribos se lamentarão sobre ele. Em 11:15, o Apocalipse diz, olha, o anjo tocou a trombeta e as grandes vozes cantaram, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí eu já sei que o reino é visível e ele vai conquistar o outro reino, que é o reino do mal, das trevas, do mundo, o reino secular. Então Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. É o que o reino invisível está esperando. Está esperando Jesus se assentar no trono da sua glória, visivelmente sobre toda a nação. Dos céus, ele reina, ele está reinando agora, mas ele vai fazer essa cerimônia de posse a olhos vistos, a olho nu, como a gente fala. Então, aí, compreendido isso, né? Eu já estou indo aqui para o fim, mas até aí alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa, a hora é agora. Posso continuar? Bom, vamos para frente, então. Então, a igreja tem uma função. Qual é a função da igreja? A função da igreja é adorar a Deus. Essa é a função. E a palavra adoração, ela é bem complexa, porque adorar não é só cantar, como louvar também não é só cantar. E louvar não é adorar, e adorar não é louvar. Mas é fazer tudo para a glória de Deus. A igreja tem essa função de se reunir e adorar a Deus. Efésios diz que nós somos chamados, escolhidos, eleitos para o louvor da sua glória. É isso que a igreja faz. Ela adora a Deus, ela louva a Deus. E por uma questão de nomenclatura, a gente diz que adorar é dizer a Deus o que ele é. E louvar é contar o que Deus faz, os feitos de Deus. Então, essa é a história. Na hora da música, nas nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso culto individual, familiar. A outra função da igreja é evangelizar, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É falar de Jesus às pessoas. Essa é a outra função da igreja. A terceira função da igreja é fazer discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos, levando-os ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em nome da Trindade, E fazer o bem às pessoas que são de dentro e às pessoas que são de fora. Gálatas 6:10, Paulo diz, olha, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, mas principalmente aos da família da fé. Tem uma hierarquiazinha, claro, se eu tiver uma cesta básica e tiver um irmão meu precisando e uma pessoa de fora precisando, se eu não tiver alternativa de conversar com o irmão e dizer, irmão, vamos alcançar aquele que é de fora e fica sem a cesta aí, vamos dar para o outro. Se eu não tiver essa alternativa e tiver que fazer uma escolha, a escolha é sempre primeiro os de dentro. E harmonizar isso. A função da igreja é harmonizar essas funções, essas 4 funções. Então, a função da igreja, por exemplo, ela não é enriquecer ninguém.
A função da igreja não é fazer ninguém rico, ninguém prosperar. A função da igreja não é derrotar inimigo de ninguém. Ah, meu vizinho fala mal de mim, ele é da Umbanda, então eu vou pisar na cabeça dele. Jesus vai tocar nele, ele vai ver que ele mexeu com o servo de Deus. Não é nada disso. A igreja não tem essa função. A igreja também não é um hospital. Ah, eu estou doente, eu estou com dor nas costas, hoje eu vou na igreja. Ah, hoje a dor está na cabeça, eu vou na igreja. Ah, eu vou ter que operar o rim, aí eu não vou operar, eu vou na igreja. Não é essa a função dela. A função dela, biblicamente, é adorar a Deus, evangelizar, fazer discípulos, fazer o bem aos de dentro e aos de fora. E os milagres de cura entram aonde? Entram exatamente aí, no evangelizar, no fazer discípulos e no fazer o bem. E quais seriam os sinais, então, de que eu estou numa igreja certa? Primeiro é que a igreja precisa ter uma doutrina bíblica. O que sai da boca do pregador tem que estar na Bíblia. Não pode ser Deus me falou, Deus me revelou, sabe? Tem muita igreja que está pautada nisso. Olha, Deus me disse isso, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ou então o cara sai atirando profecia para as vidas individualmente, né, de uma forma coletiva, né, num culto. Olha, você de camisa vermelha, Deus tem isso para você, a senhora vai ter filho, a senhora não vai, e por aí vai. Mas a doutrina da palavra tem que ser bíblica, e ela tem que fazer um uso adequado dos sacramentos ou ordenanças. Então, né, se a igreja entende que o batismo e a ceia são meios de graça, são sacramentos, amém. Se ela entende que não são só ordenanças simbólicas, amém. Mas ela tem que fazer um uso adequado disso. Que é o uso adequado. A gente, quando batiza aqui na igreja, a gente aceita outros batismos, né? Eu estou à frente de uma igreja presbiteriana que batiza por aspersão, mas se a pessoa já batizou alguma vez na vida por imersão, a gente aceita, porque ela foi batizada biblicamente. Agora, o que a gente não aceita é: eu me batizei para ser próspero. Ah, eu me batizei para os demônios saírem de mim. Ah, eu me batizei porque eu queria que o meu marido deixasse as drogas e eu fiz um voto, um pacto. Isso não é um uso adequado do batismo. Ou então, o uso adequado da ceia. Se eu não tomar ceia, eu não sou abençoado. Se eu tomar ceia, eu sou. Eu tenho que trocar o cálice para ser abençoado. Então, entenda que é válido, né? Mas o que não é válido é se formar teologia em cima disso. Precisa ter uma aplicação correta da disciplina. E essa palavra disciplina eclesiástica é chatinha, porque a igreja, muita gente, talvez desse grupo que está nessa reunião agora, tenham pessoas que foram mal disciplinados nas suas igrejas e aí passaram para essa igreja. Pode ser que tenha. Porque tem igreja que abusa desse negócio da disciplina. E a disciplina é a última instância da última. Mas tem gente que cortou o cabelo, está na disciplina. Vestiu uma calça comprida, pronto, não pode cantar mais. Já comprou determinada roupa, está na disciplina. E não é uma aplicação correta. Em casos que Jesus especifica, né? De desentendimento, de coisas graves. Precisa ter uma adoração genuína. Uma adoração que adore a Deus. Como é que eu adoro a Deus? Exaltando a Cristo. Então, eu já tenho alguns problemas aqui com as músicas, né? Tem uma que é muito bonita, a música é bonita, mas ela não serve para adorar a Deus. Eu vou tomar um nome aqui aleatório aqui, aqui do Davi, né? Vamos dizer que o Davi está com um problema, gente querendo brigar com ele, e ele vai na igreja, e aí eu canto, né? Deus mandou te dizer, né? Olha, ele já, nossa, Deus está falando comigo. Isso é lindo, isso é lindo. Isso é emocionante, é maravilhoso, mas não é culto. Não é adoração a Deus.
não é adoração a Jesus. Então, a gente já tem esse problema com o antropocentrismo da música, né? Senhor, eu vim aqui, eu estou aqui, me quebra, me fala, me diz, me converte, limpa o meu coração. Está tudo apontando para mim. Acabaram de ser aquela adoração de que, Senhor, em tua presença nós nos reunimos aqui, né? Tu és grande, o Senhor. Nós estamos aqui como teu povo, é o teu povo aqui presente. Então, isso a gente precisa ter cuidado, porque a adoração está cada dia mais voltada para o ser humano, para o homem. E a gente faz isso em nome de Jesus sem perceber. Ela precisa ter oração, ela precisa ter um testemunho, um bom testemunho. As pessoas da igreja precisam ter um bom testemunho e comunhão. Comunhão é outra palavra também, que em português é mais fácil, né? Ela vem de comum, união, de união comum. É como uma relação íntima mesmo com Jesus. Precisa ter um governo eclesiástico, bíblico. A Bíblia tem 3 tipos de governo eclesiástico. Tem o governo dos batistas, né? Onde a Assembleia dirige tudo, o sistema congregacional, onde a congregação decide. Tem o sistema presbiterial, que algumas igrejas adotam, e tem o sistema episcopal, onde o bispo manda. E esse sistema ele foi adotado pela Igreja Católica e hoje os reformadores não recomendam mais, mas é válido, né? Mas ela precisa ter um governo eclesiástico bíblico e poder espiritual do ministério, santidade de vida entre os membros, não é só o testemunho, né? Mas a santidade, porque às vezes a pessoa está dando um excelente testemunho no trabalho, na rua, na faculdade, mas internamente ela não tem santidade. Ela não suporta pegar o celular sem parar num determinado tipo de vídeo ou num determinado tipo de situação. Cuidado pelos pobres e amor por Cristo. Esses são os sinais. Então, encerrando, né, já estou indo aqui para o fim, e já está dando nossa hora também, eu queria falar um pouco sobre as portas e os cadeados, e o que isso tem a ver com a igreja, né? Bom, nas passagens do Novo Testamento, uma chave, ela sempre implica em autoridade para abrir uma porta e permitir a entrada para certo lugar ou certa esfera. Então está aqui, ó. Jesus dizendo: ai de vós, intérpretes da lei, porque vocês tomaram a chave da ciência. Da ciência do quê? Da Bíblia, do conhecimento da Bíblia. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei da época de Jesus tomaram a chave da ciência. Só eles podiam dizer o que era certo e errado na Bíblia. E Jesus foi muito duro com eles, se levantou contra eles. Disse: vocês não entram e ainda impedem quem está entrando. Então vocês estão atrapalhando o reino de Deus. E, não satisfeita, a Igreja Católica fez isso por muito tempo. Tomou a chave da ciência e, a partir já depois do ano 300, 400, só ela interpretava. E a linguagem era só dela, era o latim, e foi uma era realmente de trevas, de 1000 anos, até a Reforma, né? Até a Reforma protestante, mais de 1000 anos sem se interpretar a Bíblia direito. Lutero que fez esse, Calvino, Zwingli, né? Que fez esse favor de abrir a porta de novo com a chave, né? E Apocalipse 1,18, Jesus diz assim: olha, eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, está fechado e está aberto. Para o cristão, as chaves da morte e do inferno, né, elas estão fechadas. Quando morre um cristão, um crente, ele morre, Deus sabendo tudo o que vai acontecer. Vocês leiam João 21, né? Quando Jesus vai alcançar Pedro e diz: Pedro, você não vai morrer de velho, você não vai suportar. Então você vai morrer crucificado, segue-me.
E Jesus perguntou, e o Pedro perguntou, e esse aí que vem, o João, né? Ele disse, olha, esse aí, se eu quiser que eu fique até que eu venha, não te interessa. Então, cada um tem um destino, cada um tem um propósito a ser cumprido. E por que eu estou falando de portas e cadeados? É porque Jesus, no texto que a gente leu, ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, ora, ele tem as chaves. Ele tem as chaves do inferno, das portas do inferno. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Voltamos para a história de Jó, que a gente falou domingo passado, na quinta, 15 dias atrás. Né? Ah, toca em Jó, né? Tá, toca, mas não tira a vida. Ah, toca nas coisas dele, tira tudo, mas não toca nele. Então é assim que funciona. Jesus tem as chaves, né? Mas Jesus diz que daria para a igreja as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei, né? Dar-te-ei está dando para Pedro, né? E aí lá vai de novo. Ah, então Pedro é o Papa. Mas não é. Essa chave é entregue a cada um da igreja. E ele diz, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Cuidado com esse versículo, que tem muita gente e versão e Bíblia que diz assim, olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Estou fazendo a leitura, presta bem atenção. O que ligares na terra será ligado no céu. Ó, troquei o verbo ali sutilmente. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Se eu interpretar desse jeito, eu vou entender que eu tenho o poder de pôr as pessoas para o céu e para o inferno. E não é assim, né? O que o verbo está dizendo ali é que Deus já sabe. Isso aqui é uma das provas da eleição, né? Da predestinação, da eleição, né? O que nós ligarmos na terra, as pessoas que nós levarmos ao batismo, as pessoas que nós discipularmos, as pessoas para quem nós falamos de Jesus, que crerem e forem batizadas, ela já tinha sido ligada lá nos céus. Nós fizemos o uso da chave em harmonia com Jesus Cristo, porque ele já tinha ligado. E o que desligares na terra, aqueles que não creram, aqueles que não quiseram, aqueles que rejeitaram, aqueles que saíram da igreja, e de fato o testemunho mostrou que eles saíram porque não eram dos nossos, como disse João, já terá sido desligado dos céus. Então, encerrando, concluindo aqui, né? Nós somos chamados, vocês que estão aí hoje me ouvindo, foram chamados aos gritos de Jesus para fora. E o Espírito Santo fez isso, trouxe vocês. Nós agora somos pedras que vivem, construção do templo de um reino invisível, mas um reino que virá, e nós estamos com as chaves. Essas chaves, como tudo se resume ao que foi dito por Pedro e Jesus, as chaves também têm a ver com o que a gente diz e tem a ver com a harmonia da nossa vida, com o que a gente diz e o que a gente mostra às pessoas. Então, o meu desejo é que você faça bom uso dessa chave, que na escola, na faculdade, no trabalho, na fila do emprego, no convívio com seus familiares, vocês possam dizer, olha, Cristo te chama também para fora, venha comigo. E existem várias maneiras de dizer e de fazer isso, às vezes até em silêncio. Pedro fala que na vida de um casal, e Paulo fala isso, que às vezes o marido é convertido, é santificado apenas no convívio com a esposa. Então existem várias maneiras de fazer isso, mas que vocês entendam
né? Que essa agora é a nossa identidade, a igreja. O que é ir à igreja, o que é fazer parte da igreja, é ser uma pedra que está ligada pelo amor, pela argamassa do amor a Jesus Cristo. E isso faz de nós o reino que virá. E nós temos as chaves e as portas do inferno não vão impedir da gente fazer nada. O diabo não quis, o diabo me atrapalhou, ele tenta, mas Jesus tem as chaves do inferno, então o inferno não prevalece contra aqueles que decidem testemunhar de Jesus e anunciar Jesus a outras pessoas. Amém? Deu nossa hora, né? Então, que Deus Amém. abençoe cada um de vocês. E dizer Amém, que, pastor. apesar de não conhecê-los pessoalmente, eu tenho um carinho muito grande por cada um de vocês. Estou falando isso Amém. assim, não só por ser crente, por amor, não é por causa da história, né? Da história de conversão do pastor de vocês e de toda a trajetória dele e ver o que Deus está fazendo através das mãos dele. Então, isso dá no meu coração um carinho muito grande. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor. Até mais. Amém, pastor. Valeu, viu? Deus abençoe. Aí, pessoal. Amém. Vamos lá, né? Agora para a nossa reunião de oração, tá bom? Beleza, até mais.